O dia 23 de novembro de 81 marca um dos capítulos mais felizes da história do Flamengo. Com 2 gols de Zico, o rubro-negro conquistou a Libertadores e carimbou seu passaporte para o Mundial de Clubes contra o Liverpool, no Japão. Libertadores é uma guerra, você tem que estar preparado para essa guerra. Era muito difícil, né? Você, um time brasileiro, conquistar a Libertadores naquela época por várias razões, né? Não tinha aquela ânsia maior de conquistar uma Libertadores, não deixava um pouco de lado. E o Flamengo se precaveu bastante a respeito disso tudo. A diretoria fez um trabalho muito bom, né? Dando tranquilidade para a gente disputar, né, desenvolver o nosso futebol. Mas eu lembro que quando saíram os grupos, eu achei o grupo do Flamengo um pouco forte, né? Principalmente tratando que tinham duas equipes fortíssimas, que era o Atlético Mineiro, né? E o Olímpia, né? Mas sabíamos que o diferencial da balança seria o Cerro mesmo, onde a gente conseguiu duas grandes vitórias. Depois que a gente viu, a gente já ficou mais nessa fase que foi a fase mais complicada, que a gente achava, né? E depois a gente pegou o Deportivo Cali e o Jorge Wilstermann. E os 2 jogos fora, que a gente estava pensando em, de repente, até ganhar um e empatar um outro e tal, e ganhamos as 2 partidas e viemos para decidir aqui no Maracanã. Dificilmente a gente perdia jogos ali no Maracanã, era quase que impossível, né? Até porque aquele grupo com a torcida existia uma química muito grande, sabe? E não foi diferente contra o Desportivo Cali, entendeu? Foi um jogo muito legal, o Zico marcou 2 gols, né? O Chiquinho, um jogador que tinha uma habilidade pela ponta também, e a gente estava aquele suporte ali, a Andrade ali no meio, juntamente comigo ali, a gente fazia aquele suporte ali, e o time caminhava só pela vitória. No final, contra o Copelu, a gente não tinha muita informação do time, sabia que era um time muito aguerrido, um time que jogava muito duro. O primeiro jogo foi aqui no Brasil, nós ganhamos de 2-1, 2 gols do Zico. Um jogo tranquilo, entendeu? Em casa, com a nossa torcida, a nação rubro-negra em cima. Não tinha mistério, a gente sabia que a gente tinha que vencer o jogo com maior tranquilidade, sabia que a gente tinha que correr muito, né? Vamos correr um pouquinho mais, vamos correr muito, né? Tá todo mundo bem, todo mundo tinha consciência de que nós tínhamos que vencer, principalmente dentro do Maracanã. E sabíamos que a gente ia fazer um bom jogo, e íamos vencer. Podia ter vencido um pouco o placar mais elástico aqui para sair o segundo jogo mais tranquilo, mas não deu, não foi possível, até porque o Cobreloa era um time forte também, era um bom time. O primeiro gol ele foi Zico bem marcado, né? Adiantei um pouquinho mais, ele veio já naquela velocidade dele. Aí eu fiz o pivô, tô aqui pra ele naquela arrancada e driblou e fez o gol. Fez muitos gols assim naquela arrancada. Quando ele tava arrancado, ele pegava a bola e ia até dentro do gol se deixasse. O Zico era ótimo, era excelente, magnífico, mas no mínimo bom. Sempre foi muito decisivo e a gente sabia que podia contar com ele. Depois veio o segundo também com o Mónaco, que foi o pênalti em cima do Li. A gente fez 2-0 e estava com controle absoluto do jogo, quer dizer, ou pensando que estivesse, né? Tava tranquilo, a gente estava em busca de um terceiro gol para nos dar mais tranquilidade para o jogo de volta. De repente, para surpresa, a gente levou um gol e acabou 2-1 e aí a preocupação voltou toda para o nosso lado. Como é que vai ser esse jogo lá? E aí nós fomos para a batalha, e a batalha foi difícil, foi difícil. Para eles era uma guerra, era vida ou morte para eles. Fomos muito intimidados na chegada, aeroporto, hotel, no próprio campo, jogavam garrafas no campo. Eu lembro que minha lateral ficava de caco de vidro. Foi criado um clima hostil, né? Um clima de guerra. Porque eles sabiam que a única forma que eles tinham de igualar o jogo seria dessa forma, com pressão, sabe? A pressão fora de campo, né? A pressão dentro de campo, era a forma que eles tinham para equilibrar esse jogo. E foi um jogo muito disputado, muito catimbado, sabe? Bem a nível de Libertadores mesmo, sabe? Os guardas olhavam pra gente com uma cara diferente, chegaram até com o cabo de uma metralhadora, empurrar a barriga do Júnior. O Mário Soto com a pedra, que acabou tirando o Lico da outra partida, pegou o Adílio, pegou o Lico, quase teve um deslocamento de retina. Tudo isso, foi muito difícil. Eu acho até
Quer dizer, mesmo assim a gente estava levando o jogo, empatando e tal, teve uma falta lá, uns 30, 20 e poucos minutos, pô. O Raul pegaria a bola tranquilamente, o cara bateu a falta, eu fui cabecear, ela resvalou na minha cabeça e tirou o Raul, ela ficou lá em cima. Eu acho até que, às vezes eu falo isso, as pessoas talvez não entendam, mas eu acho até que aquela derrota foi até melhor, entre aspas, pra gente, porque se eu acho que o Flamengo se tornasse campeão ali dentro, eu acho que poderia ter acontecido uma tragédia com a gente. Eu acho que eles não deixariam a gente sair daquele estádio bem, não. Fomos pro terceiro jogo no Uruguai e ali a gente sabia que era o último jogo, era a decisão realmente, campo neutro. Mas tinha bastante torcedor do Flamengo ali na época. E foi um jogo também muito da semana, muito disse-me-disse na semana, dos dois lados, entendeu? Muita catimba, muitas provocações. Ficamos revoltados com tudo que tinha acontecido, quer dizer, a gente tinha que zerar, a gente sabia que o próximo jogo seria no campo neutro, né? Foi em Montevidéu, no Uruguai. Fica um pouco na gente aquela vontade de uma desforra, sabe, de uma coisa mais forte, mas aí o Zico reuniu o grupo e disse, olha, não é por aí, esquece, futebol nós temos muito mais, a gente tem que jogar na bola, estamos no campo neutro, quer dizer, aquela pressão toda não vai existir aqui, estávamos todos preocupados, né, com esse jogo. Aí eu ficava muito no quarto com o Tita. Aí a gente falou assim, Tita, vamos lá fazer uma resenhazinha com o Raul, o Raul é experiente e tal, vai passar alguma coisa pra gente, tranquilidade pra gente e tal, pô, vamos bater um papinho. Aí chegamos lá, batemos na foto do Raul, o Raul tava com o cobertor até aqui assim, parecia um morto. Entrei, e aí, Raul, tudo bom? E aí, o jogo aí? Ele abre, baixa o cobertor e fala assim, Leandro, Tita, estamos ferrados, não vejo condição da gente ganhar do Cobreloa de novo. E, pô, você que é um cara experiente, você fala um negócio desse, a gente vem pegar uma tranquilidade contigo aqui, pô. Não vejo, ele fechava, baixava e não vejo. Até o Raul, até o velhão Raul, estava muito preocupado com o terceiro jogo, porque era uma oportunidade única pra gente chegar a uma disputa do Mundial e o jogo realmente era de suma importância. A expectativa enorme da gente, o Lico não pôde jogar, o Carpegiani me colocou como volante do lado do Andrade, botou o Neydia na lateral direita. A gente estava controlando o jogo bem, o jogador dele foi expulso e a gente falou assim, opa, agora nós vamos tomar conta mais ainda para ficar mais fácil. Aí logo depois o Andrade também deu uma entrada mais violenta e passou. E saiu também, foi expulso. O jogo voltou a ficar igual, né? Que qualquer um podia ganhar também. Então ali foi na técnica, mas foi na raça também. A gente estava até aqui com o Cobreloa, né? O Zico mais uma vez, né? Fez os 2 gols e fez o primeiro e o segundo que nos deu a maior tranquilidade e a gente viu, foi o gol de falta, que a gente viu que a gente já estava na final. E quando ele pegava na bola ali, tinha até um lado mais que ele gostava de bater, o lado que ele tinha que bater mais na bola ali. E quando ele pegava esse lado ali certinho, praticamente era gol certo, né? A falta pro Zico era que nem o pênalti. Quando tinha falta dentro da área, a torcida toda em peso uma grana levantava e ficava de pé. Porque a gente sabia que se pintasse uma falta ali, a gente nem encostava, sabia que o Zico ia bater, sabia que era gol mesmo, certo, né? Ganhamos de 2-0, se consagramos campeão da Libertadores e depois foi só festejar e se preparar para o Mundial. Coutinho foi lembrado em uma missa na capela da sede da Gávea. A fachada do ginásio que leva o nome do treinador também foi bem cuidada e recebeu nova cara. Não está sendo fácil, mas com a ajuda do observador técnico Jairo dos Santos, a filha de Coutinho está escrevendo a biografia do pai. Eu acho que a ideia começou desde o momento em que houve um acidente que ele faleceu, porque aí eu imediatamente comecei a juntar tudo que tinha sido escrito sobre ele, todas as coisas que nós fizemos juntos, as contribuições dele para o esporte brasileiro. Foi um exemplo, né? Tanto que a memória dele, o que ele fez aqui na Terra, o que ele passou, está vivo até hoje. No fim de 1981, Cláudio Coutinho havia acabado de chegar dos Estados Unidos, onde estava trabalhando.
Queria descansar e rever os amigos. Então, ele foi à Ilha das Cagarras, a poucos quilômetros da praia de Ipanema. Coutinho estava ansioso para voltar a fazer o seu hobby favorito, a pesca submarina. Morreu afogado. Milhares de pessoas foram se despedir do treinador. Amigo, você pretende ir correndo assim até onde? Até o cachorro, meu amigo. Por quê, hein? Porque o Coutinho morreu, eu tô com saudade dele. Coutinho era ex-jogador de vôlei e sempre foi um apaixonado por atividades físicas. Como militar, fez cursos no exterior, importando ideias até então desconhecidas. Um ponta esquerdo que fecha para o meio, levando o seu marcador, permite a entrada de um lateral ou de um meio-campo nesse espaço que foi criado. Hoje em dia, eu acho que todo mundo quer ter um jogador polivalente na sua equipe. E isso eu acho que foi a criação do Coutinho. O overlap, que se usa muito hoje no futebol, também foi a criação dele. Os conceitos trazidos por ele também foram empregados na preparação brasileira tricampeã mundial, onde ele era auxiliar da comissão técnica. Coutinho era um homem de temperamento forte, mas não se esquivava na hora de pedir desculpas. Em 78, deixou Júnior e Falcão fora da convocação para a Copa do Mundo. Quando voltou da Copa, foi o primeiro treino na Gávea que ele continuou como treinador. Porque ele me encontrou e falou, pô, como eu me arrependo de não ter te levado. Eu falei, capitão, agora não adianta, né? Agora já acabou. Pelo Flamengo, Coutinho montou a base do time que venceria mais tarde o Mundial de Clubes. Foi tricampeão carioca, conquistou o Brasileiro de 80, uma época mágica para o filho pequeno, Paulo, mais conhecido como Cascão. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, eu tive uma infância ímpar, né? Eu cresci naquele mundo de glamour do Flamengo, sendo melhor amigo dos jogadores da seleção, do Flamengo. E eu nem tinha muita percepção disso naquela época, porque era o mundo que eu nasci, o mundo que eu conhecia, eu achava que isso era normal. A alegria pela companhia do Flamengo foi herança do pai, como ele deixou claro na sua última entrevista. Tenho certeza que o Flamengo chegará campeão mundial de clube, porque acho que está escrito. Se Coutinho tinha tanto carinho pelo Flamengo, Flamengo, como mostrou nessa segunda, também vai lembrar para sempre do seu treinador. Nossas grandes equipes sempre foram capitaneadas por esses grandes líderes, né? E ele tinha essa... ele era essa figura. Educou muito, ele era um educador muito forte, né? E noção de vida, né? Comportamento, né? E eu digo até que a minha felicidade foi ter encontrado ele, porque ele, e órfão de pai e mãe, né? Fui muito aconselhado, ele me mostrou o caminho e eu só segui. Meu pai pode não estar com a gente fisicamente, mas espiritualmente ele vai estar com a gente. Nós conseguimos hoje reunir aqui meus colegas, meus parceiros e, sobretudo, os meus amigos, que há 30 anos atrás a gente conseguiu ganhar para o Flamengo o título mais importante da sua história, né? Tá aqui estão os troféus, né? O troféu, na verdade, original é esse daqui, né? Que o Santos levantou e tantos outros levantaram. Então aqui, né? Nossa galera, vou começar com você, Leandro. Vou sentar aqui para ficar mais à vontade. O que você lembra um pouquinho da viagem, do jogo, da conquista? Pois o que me marcou mais não são histórias. O que me marcou mais foi no final do jogo, que eu me lembro que está vivo até hoje aqui, faltando mais ou menos uns 5 minutos, a gente já ciente da vitória, né? E eu olhava para a arquibancada e procurava realmente o torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, de tantas glórias, de tantos títulos que a gente está acostumado a comemorar junto com eles aqui no Maracanã. E ao término do jogo eu procurei assim, como é que eu vou comemorar e tal, e comecei a correr para cima dos companheiros, né? Nós fizemos uma comemoração muito própria ali, interna, né? Com a comissão técnica interna e tal, pô. Aí eu lembro que eu fechei meus olhos por uns instantes, mentalizei e parece que eu estava vendo a galera do Flamengo aqui dentro de mim e tal, e eu pude comemorar um pouco assim, mesmo de longe, mas... Sentiu falta do Maracanã? Senti muita coisa assim, porque eu acho que a torcida mesmo merecia uma comemoração assim, perto do seu clube, e nós também, né? Ô Galo, logicamente que isso aí eu acho que foi sentido por todos nós, né? Mas aquela comemoração nossa interna ali dentro do campo, só a gente, foi diferente de todas as outras, né? Foi diferente porque a gente passa o filme de todo o início da nossa carreira, né? Porque praticamente... todo mundo cresceu junto ali no Flamengo, alguns intrometidos, né, como o Raul, mais ou menos. Então, mas a gente tinha ali
daqueles 16, eu acho que estavam no banco, acho que 12, se não me engano, tinham começado no Flamengo, a sua história. Fizeram parte de toda a caminhada até chegar ali. Então a gente fez muita festa, fez muitos churrascos, comemoramos muito, mas eu acho que chegar ao topo de que um clube precisa, com todo mundo junto, toda aquela turma, então eu acho que isso que foi o que marcou mais, né? Que chamou a atenção de você saber que toda uma formação foi coroada de êxito com essa grande conquista. Mas o que o Leandro disse tem muito a ver, a gente sentiu muita falta disso, né? Eu lembro porque eu tive presente em outras comemorações de outras equipes brasileiras, eu estava no Japão e já tinha muita torcida lá. Muitos brasileiros. Nós tínhamos muitos japoneses. Nós tínhamos o Moraes. Nós tínhamos o Moraes e acho que mais um ou dois. E para se ter uma ideia, naquele período, quer dizer, o japonês ele vai a qualquer lugar, né? Ele quer fazer festa naquele horário. Então, o jogo, um grande evento, eu lembro que tinha uma separação, o pessoal entrava e tinha a bandeirinha do Flamengo e do Liverpool. A grande maioria primeiro foi pro Liverpool. E aí quem ia chegando depois tinha que ir pro lado do Flamengo. Então eles deram azar, né? Eu tive a mesma sensação do Leandro. Quando acabou o jogo, pô, a gente procura assim, cadê? E não vê o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa torcida. Exatamente. Andrade, você era um dos meninos, né, na verdade, dessa galera. Tinha saído, depois tinha voltado e posteriormente virou titular. Teu sentimento? Não somente de você ter vencido, né? Mas também de ter feito parte, pelo menos até agora, da maior conquista da história do clube. Eu era um garoto realmente retornando da Venezuela, né? Tive 2 anos na Venezuela e tive a oportunidade de trabalhar junto a esse grupo, né? Que tinha vários jogadores que era referência para mim, que estava iniciando, estava chegando, o próprio Tita, o Júlio não foi, mas o Adílio, a gente era garoto ainda e tivemos essa oportunidade de estar participando desse evento, um jogo. Até falei, né, em termos de comemoração, foi um pouco frio, né? Não era como jogar em casa, jogar dentro do Maracanã. Existia uma frieza, mas deu pra gente, nós da comissão, comemorar entre a gente. E muitas vezes a gente não sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A dimensão que estava tendo toda aquela final pra gente. Raul, ao contrário dele, você era o nosso veterano, nosso velhinho, né? Nosso experiente da turma toda. Você já tinha vivido algumas situações, com o Cruzeiro principalmente. Aquele momento para você? Quando eu me lembro, se o Peu tivesse aqui, ele ia... Peu, a gente vai falar muito do Peu, que o Peu foi a nossa... Talvez a gente tenha começado a fazer bullying com o Peu já em 1981, hein, cara? O Peu teria dito assim, estava fazendo 0 graus, né? Então... mas fazia muito frio e eu me lembro, eu joguei com agasalho, uma camisa feita em Los Angeles, porque foi obrigatório o nome na camisa, né? E a camisa do goleiro é a única que não tinha sido colocado o número, e o Domingos Bosco saiu em Los Angeles, onde nós fizemos uma escala para dar uma quebrada no fuso horário, e ele saiu, mandou galvanizar atrás na camisa o nome Raul, né? Que era obrigatório. E quando eu entrei em campo, claro, a presença do público, parecia que o estádio estava vazio, porque não havia nenhuma manifestação, a não ser as bandeirinhas para lá e para cá. E a corneta, né? Tinha uma corneta lá. Então, eu disse para mim mesmo assim, cheguei, mais uma vez, não vai escapar. A primeira escapou com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro e Bayern de Munique, em 2 jogos, era um jogo ida e de volta. E aí eu falei, não vai escapar. Mas não por minha causa, porque quando eu olhava para frente, eu fui um privilegiado, cara. Eu vi de perto o maior time do Flamengo de todos os tempos. Eu vi de perto você jogando, né? Então eu participava do jogo. Falar nisso, você trabalhou pouco naquele jogo, né? Exatamente. Então, mais privilégio ainda é não ter que trabalhar muito, porque muitas vezes você trabalha e o goleiro ele joga sempre 2 jogos. Tem o particular dele, porque ele pode ser vencedor de um jogo e ganhar de 2-1, ser campeão do mundo e ter falhado no gol. Então você sai derrotado como goleiro e vitorioso como equipe. Então foi um jogo que eu não trabalhei absolutamente nada, e por isso eu digo que eu fui um privilegiado. Eu assisti de mais próximo do que qualquer outro ser humano nesse planeta aquela brilhante vitória
do Flamengo. Foi espetacular. Isso em função até mesmo do nosso artilheiro das decisões, né, que naquele dia deslanchou mais do que nunca. Foram os gols mais importantes da tua carreira, né? Foi. Se juntando a do Campeonato Brasileiro de 80. Né, brasileiro. Mas eu acho que o fator principal era o nosso conjunto, né? A nossa simplicidade, um ajudando o outro. E é claro que a gente queria que a nossa torcida estivesse perto da gente ali para comemorar junto com a gente, né? E Deus me deu força para mim estar presente nos momentos certos, entendeu? E definir a jogada. Deus deu aquela força e o Galo deu espaço. Também. Eu às vezes observo no lance, você pode observar que quando o Zico lançou, eu estava praticamente perto dele. Também a confiança que ele tinha em mim, né? Porque sabia que eu tinha uma arrancada boa, né? Então ganhei dos dois na corrida. E eu percebi a saída do goleiro, eu joguei o corpo um pouco para o lado esquerdo, tirando dele, né? Então, quer dizer, foram momentos importantes para mim e para todo o grupo. E o maior título que nós conseguimos, né? Ser campeão mundial. Então, foi perfeito o nosso trabalho, o nosso conjunto, a nossa simplicidade, o nosso profissionalismo. Isso foi fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos. Brau, todo mundo conhece, sabe que o Adílio nasceu na Cruzada, ali do lado do Flamengo. Quer dizer, desde pequenininho, ele sempre frequentou o clube, até mesmo antes de jogar. Então, para você, Brau, deve ter alguma coisa diferente, né? Ter atingido o maior título da história do clube, você que praticamente nasceu dentro do Flamengo. Muita coisa, Júnior. Nesse jogo do Japão, eu fiquei muito ansioso, porque vocês viajaram primeiro, né? Eu tinha casado recentemente, né? E depois eu encontrei com vocês em Los Angeles e fui para o Japão, né? E aí no jogo lá eu estava muito ansioso para o negócio acontecer logo. Eu queria, sabe, que eu sentia que tinha um negócio já programado para nós, até porque a gente sabe muito bem, uma pessoa que nos deu muita força ali foi o capitão Cláudio Coutinho, né? Ele já tinha passado para a gente, vocês vão ter que conquistar esse título aí, que é o campeão mundial, que o Santos foi, muitos clubes desistiram de ir, e eu lembro que a gente reunimos já lá atrás, eu falei, vamos tentar, vamos conquistar. Raul veio para trabalhar até isso também conosco também, que já tinha ido já com o Cruzeiro, né? E eu acho que foi um jogo fantástico. E eu pessoalmente, né, falando do jogo, eu vi o time, todo mundo ali, todo mundo iluminado. Porque eu pensei que o jogo fosse ser muito difícil, né? Porque falar do Liverpool, muito difícil, ia ter muito trabalho, já me programei para correr muito. Falei, não, vou correr muito, é o último jogo, vou correr muito. Mas o negócio estava tão bacana, a bola ia para um lado, ia para o outro, pé do Zico, todo mundo tocava na bola para fazer sair uma jogada, né? E aí o Nunes com aquela maneira de ver quando vinha aqui no meio, a gente empurrava ele sempre lá para frente, né? Numa dessas que ele foi lá para frente, foi a hora que ele marcou aquele gol que o Zico fez o lançamento, aí deu tudo certo. E a partir dali as coisas foram legal. 83, eu acho que se o Flamengo jogasse na Europa, poderia ter ganho 3, 4 Champions League também. E nós jogávamos aqui num gramado, né, sem desmerecer aqui, mas eles lá jogam num gramado... Que não tem como bater na cara. Excelente. E nosso time era um time de... O conceito do Barcelona também, né, é mais ou menos muito parecido com aquilo que nós fazíamos já. E tem uma coisa aqui que eu tenho a impressão que, claro, o programa vai ser visto centenas de milhares de pessoas. E não é porque você está aqui, não, e o outro está aqui, né? Que aliás, eu sempre digo que eu via o Júnior Leandro só de binóculo, né? Assim, longe, apoiando. Ainda bem, hein? Ainda bem. O dia eu fui falar assim, escuta, o Júnior, quando o Leandro for, você fica um pouquinho, vocês vão revezando, tá? Aí eu fui falar com o Leandro, já estava lá. Quando eu voltei para olhar para vocês, já também tinha ido. Então a diferença desse Barcelona aí são os laterais. Eles não têm os melhores laterais que nós tínhamos na época, que era você e o Leandro. Eles não têm. Eu não estou dizendo que sejam ruins os laterais, mas essa é a diferença. Não estou nem colocando o goleiro, que eu não tenho a menor sombra de dúvida de quem era o melhor. É dele.
Mas os laterais... Outra coisa que me bateu na cabeça aqui. O Zico falou aí que ele parece que não sabe onde está aquele rolo do jogo lá. Eu acho que o Barcelona que pegou, ele tá... Isso aí agora. Lembrando também, Eles pegaram por agora. O Flamengo, no final, ganhou o time que era a sensação da década lá. Era campeão, o Liverpool era campeão europeu. O que o Barcelona faz hoje, nós fazíamos 30 anos atrás. É por isso que a gente tem que dizer assim, o Barcelona, ele é o Flamengo de ontem, não o Flamengo é o Barcelona de hoje. Raul, o placar para esse jogo? Esse jogo? Bom, eu certamente não tomaria nenhum gol, né? E você faria 2 com o passe do Zico outra vez. Eu acho que você cabia numa coisa. Estou dizendo assim, claro, sem menosprezo algum, em 10 jogos, eu não vou dizer que nós iríamos ganhar os 10 jogos, né? O jogo é um jogo mais ou menos equilibrado, né? Depende muito do dia. Ia ter falta, porque te garanto que o Mascherano falta aí, o Mascherano, cara, não pode comparar, né? Não tem... Então, o time do Flamengo foi melhor que esse time aí. Foi melhor, sem dúvida alguma. Não é puxando para o Flamengo. Foi melhor. Sem estrangeiros, né? Sem estrangeiros, né? Porque só tinha um brasileiro no nosso time. Pois é, não. E aí eles estão reforçados. Não, exatamente. Então, não há termo de comparação. Se nós jogássemos 10 jogos contra eles, eu aposto em 7 vitórias do Flamengo. Né? Quer dizer, é fácil falar assim por suposição, né? Quer dizer, não tem nenhum risco de... Né? Mas eu acho que a caixa era essa aí. Mas a ideia era essa, exatamente para a gente transformar esse papo aqui, dessa comparação, e a outra aquele coisa, papo de bar mesmo, e a outra polêmica no botequim. E você pode ver uma coisa, outro dia teve Barcelona e Milan. O Barcelona teve posse de bola de 65%, 67%. Quanto foi o jogo? 2-2. Sabe por quê? A posse de bola deles, pode reparar, mais na defesa. Dentro do campo deles. Dentro do campo deles. O nosso Flamengo era com posse de bola dentro do campo do adversário. Ele era um time mais agressivo. O time do Flamengo não ficava 30 segundos com a bola no seu campo. Não estou falando nem na grande área, ali, na intermediária. Fazia rápido essa transição. Nossa senhora, era aqui com os zagueiros, com os laterais, com o meio campo, era tudo agressivo, é assim. O Flamengo não jogava pro lado, cara, não tinha esse negócio de trocar do lado direito pro lado. Troca o jogo, vira o jogo, não tem virar jogo, o negócio é aqui, ó. E o Barcelona, Raul, ele tem o Messi, a gente chama o Zico, e aí? Então, pois como é que a gente vai falar? Não tem como discutir isso. Né? Falar assim, eles estão loucos, falar com aquele Flamengo. Não dá pra... Não tem, é que... Vai ter muita gente falando ao contrário. Vai, claro, mas acontece o seguinte, quando você, navio que está afundando, atraca em qualquer porto, né? Então, quando você não tem muita coisa... Andrade, teu placar. 2-0. Agora tem que jogar no campo deles, não jogar aqui no nosso campo que nós jogamos. Jogar lá. 2-0 pra gente. Pra time bom não tem jogo fora de casa. Bravo. 2-0 também, eu concordo com o André. A gente jogava juntinho ali, a gente já sabia o que ia acontecer. 1-0 eu sei que a gente ia ter, porque o conterrâneo já ia fazer um gol. Com passe Leandro, um placar assim, hipotético para um jogo desse? Uns 3-0. 3-0, 3-1. Eu acho que podia sair gol do nosso lado também. Não, o Raul não ia gostar, não. Tem galo. Mas aquela bola indefensável, aquela falta, lá na gaveta. No último minuto. Escutou o placar do Galo? 4-2, pô. Quer ver o time dele jogando no nosso campo aqui, no campo que nós jogávamos. No último minuto, 3-0, para nós dar uma relaxada. A gente tomava um zinho lá pro descuido. E olha que nós jogamos contra o ganhamos de 2-0 deles lá. Então tá lançado aí, ó, o desafio, né? Júnior, Flamengo de 81, Barcelona atual. Nós jogamos Quanto seria esse jogo? Nós jogamos contra Real Madrid, jogamos contra Barcelona, ganhamos deles, cara. O Real Madrid era o maior time do mundo na época. E sem ele aqui, ele não estava. Da Copa do Mundo machucado. Estava machucado. Santillana, Juanito. O Madrid jogou com 9. Hein? E nós jogamos com 9. Tem mais essa aí. E pegamos aquele Barcelona. Mudou a camisa. Qual? Desse jogo hipotético? 4-2, Flamengo, claro. Eu ia fazer um gol de falta nesse jogo, claro. Ia ter umas 10 chances, né? Aquele goleiro tampinha lá do Real, do Barcelona. Raul, e o teu? Meu placar? Um 2-0. Podia até tomar um golzinho assim meio no finalzinho do jogo. Não, mas estou dizendo, era não dá susto na gente, não. Não, eu não tenho dúvida que o Flamengo levaria vantagem em 10 jogos, eu não tenho a menor dúvida. E se com uma goleadazinha de vez em quando. Quando essa turma botasse na cabeça, não... Teu placar, Nunes, qual foi mesmo? 3-0. 3-0. Beleza, igual da final de 81.
Com certeza. Maravilha, galera. Um prazer grande ter vocês aqui nessa série Heróis de uma Conquista. E modestamente acho que na verdade nós fomos heróis também há 30 anos atrás. Heróis de uma Conquista, no dia 13 de dezembro, 30 anos do título mundial do Flamengo. Hoje a gente vai apresentar o segundo episódio desse bate-papo com craques daquela conquista. E esse bate-papo é liderado por um maestro, Júnior. Nós conseguimos hoje reunir aqui meus colegas, meus parceiros e, sobretudo, os meus amigos, que há 30 anos atrás a gente conseguiu ganhar para o Flamengo o título mais importante da sua história. Vou sentar aqui para ficar mais à vontade, a gente vai ver o nosso primeiro gol. Aí a gente vai dar uma olhada exatamente na visão do Nunes, né, na hora que ele vai bater no gol. Olha lá, conterrâneo, você chegando ali, olha lá, o goleiro Globler, né? Tá aí, a tua visão era essa. Aí houve uma preocupação do choque, né? Você já bateu pulando? Você vê que eu saio do lado esquerdo já para não chocar com ele. Ele saiu de uma forma difícil para o atacante, que saiu em pé. Só tinha aquela brechinha ali do lado mesmo para não estocar. Vamos dar uma olhadinha no segundo gol, tem tira-teima também. Estava longe e o campo ruim eu bati realmente com a intenção de que a bola quicasse. E vai ter uns 15 no rebote lá. E eu, por minha vez, eu entendia que o quê? Que a bola falta com o Zico. Quando ela não vai pro gol, é rebote. Aí eu corri atrás. Vamos dar uma olhada no tira-teima. Tá vendo? Ele pressente que o goleiro vai rebater porque ela saiu muito forte. Aí quando bateu no Globo, ela só não pode. Aí, Brau. Aí é molinho, né? Tava fácil assim, Brau? Não, tava fácil não, rapaz. Isso ali foi a maior responsabilidade que eu tive, cara. Eu tinha que empurrar de qualquer jeito. Vamos dar uma olhadinha no terceiro, que foi talvez o melhor, né, conterrâneo? Isso aí tem uma coisa muito interessante. O passe do Zico? O passe do Zico e a finalização. 2 toques, foi 2 toques. Eu ajeitei e o segundo toque já foi o chute pro gol. Né? Se eu demoro 1 segundo, o zagueiro já chegava e cortava. Chegava mesmo. E eu falava pra você, não vem aqui no meio, fica lá na frente, lembra? Às vezes é bom participar, porque eu tô dentro. Mas não era, mais melhor lá na frente. E tem uma coisa também, se vocês não me trouxessem aqui, não ia fazer a menor falta, porque goleiro não precisou aquele jogo, né? Tem uma coisa que, enquanto existir mundo, enquanto existir Flamengo e todos nós, ninguém vai apagar o que nós fizemos. Rapaz, o homem filosofou legal mesmo, hein? Na história. Que bom, hein? Caramba, Vamos dar uma olhada nas comemorações, né? Tem a premiação, né? Com a chave do carro, né? Tem o carro ainda, Gato? Tem. Tá. Quando eu quero fazer musculação, eu pego ele. Tem direção hidráulica. Volante é na mão, né? Aí. Olha o Selmo ali, ó. Selmo, Peu. Nosso time o grupo era muito brincalhão, né? Farrista e tal, um sacaneando o outro, brincando e tal, mas quando entrava em campo... Até entrar em campo, né? Parecia que fazia assim, virava completamente. Tinha aquela coisa de dizer, vamos nos divertir com responsabilidade. Será que dá pra gente lembrar 30 anos depois? Nem lembrando eu canto, Júnior. Deixa-me cantar, foi tudo seu, a revelar o que vai acontecer nessa noite de esplendor. Depois de 30 anos nós estamos levantando ela. Devia ter trazido bandeira, maestro. Rapaz, é sempre um prazer encontrar esses caras. Você vê que o papo ele rola, basta você dar linha na pipa, como eu falei, que aí o papo rola. Nós continuamos brincalhões ainda, né, Luiz? Parabéns, foi muito legal. Legal, beleza. Dia 11 de dezembro, a última parte dessa série, exatamente há 2 dias de completarmos os 30 anos da conquista do título mundial pelo Flamengo. 30 anos do título que marcou a nação rubro-negra lá, Mundial de Clubes. Você estava onde, Glenda? Você lembra? 1981.
Olha, eu lembro assim da alegria lá em casa, porque meu pai é flamenguista, eu lembro dessa alegria dele comemorando. Lembro muito. E você comemorou? Você é flamenguista? Ah, isso aí eu não conto não, deixa pra lá. Tandy tá querendo saber demais hoje, o Tandy. Tá curioso o Tandy hoje, né, pessoal? Reunimos nesse estúdio os heróis da conquista e relembramos cenas inesquecíveis. Gostou, Zico. Por elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou Nunes. Gol! Partiu, Zico bateu, soltou o goleiro. Fechou também, Godinho. Gol! A gente não ficava contente com 1-0, 2-0. A gente ia para cima para tentar definir o jogo logo. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Bateu pelo meio, bateu. Eu vi de perto o maior time do Flamengo de todos os tempos. Flamengo! Flamengo! Campeão mundial Interclubes do Japão! 30 anos passaram. Mesmo assim, o brilho do título mundial de 81 ainda é intenso para os torcedores do Flamengo. O primeiro mundial conquistado por um clube brasileiro desde o Santos de Pelé, bicampeão em 62 e 63. Quase 20 anos para que outro time do Brasil chegasse ao topo do mundo. Depois do Flamengo, vieram Grêmio, campeão mundial em 83, São Paulo, tricampeão em 92, 93 e 2005, Corinthians em 2000 e Internacional, campeão em 2006. O Flamengo de 81. Campeão também da Libertadores, em uma final de 3 jogos contra o Cobreloa do Chile. Só em 2011 foram lançados 4 livros sobre aquela temporada histórica. 1981 é o mais glorioso dos 116 anos da história do Flamengo, né? Havia uma união entre time e arquibancada que eu nunca vi igual. Flamengo realmente mostrou que é o maior time do mundo! Para comemorar os 30 anos do Mundial, a TV Globo promoveu o Encontro dos Campeões. Comandado pelo comentarista Júnior, craque daquele time, a brincadeira rolou solta. Se o Zico não tivesse, você não se consagrava, cara. Mas ele sabia que ele estava do lado dele. As taças do Mundial estavam no estúdio. Teve até samba. Este é o samba enredo da Portela, terceira colocada no Carnaval de 81. Fundo musical para uma equipe talentosa, praticamente formada na Gávea. No dia 11 de dezembro de 81, o Flamengo chegou ao Japão para a decisão do Mundial. 1h15 depois. Galvão Bueno estava lá. Era o primeiro ano do Galvão na TV Globo. São 70 quilômetros daqui do aeroporto de Narita até o hotel em que o Flamengo estará concentrado. No caminho para o hotel, alguns fatos chamaram a atenção. A mão inglesa de direção, o tráfego lento e confuso, os robôs, funcionários do Departamento de Trânsito, que são conduzidos por caminhões e colocados em locais estratégicos para melhor orientação dos motoristas. E o lindo pôr do sol às 4h30 da tarde. Fim da maratona, 6h30 da noite. 4 dias depois de deixar o Rio de Janeiro, o Flamengo chega ao Takanawa Prince Hotel. Na reportagem feita nas ruas de Tóquio, japoneses tentaram dizer o nome dos jogadores do Flamengo. Moser, Leandro, Junior, Andrade, Azirio, Rico, Zico, Chita, Nunes. Domingo, 13 de dezembro. O grande dia. O Estádio Nacional de Tóquio, tão tranquilo, que antes do jogo, na beira do campo, os jogadores fizeram uma batucada. Era o início da festa, 1 hora antes do jogo. Galvão Bueno narrou o jogo para o Brasil. A bola rolou ao meio-dia de Tóquio, meia-noite no Rio. Alô, Brasil! Alô, amigos da Rede Globo!
Chegou o grande dia. Dia 13 de dezembro de 1981, Estádio Nacional, Tóquio, Japão. É impressionante o número de bandeiras do Flamengo que se espalham pelo Estádio Olímpico. Ainda não era costume ter sempre comentaristas e repórteres de campo nas transmissões. Galvão narrou o jogo todo sozinho. Não tinha o Arnaldo do meu lado, não tinha um comentarista, não tinha Tino Marcos, Mauro Naves, não tinha repórter no campo. E vambora, e vambora, e vambora. Este era o time do Flamengo para a decisão do Mundial. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Nunes, Tita e Lico. O técnico era Paulo César Carpegiani. O adversário, o Liverpool da Inglaterra. Àquela altura, tricampeão europeu. Outro timaço. Eu pensei que o jogo fosse ser muito difícil, né? Porque falar do Liverpool, muito difícil, ia ter muito trabalho, já me programei para correr muito. Falei, não, vou correr muito, é o último jogo, nossa. Em 45 minutos, uma exibição de gala do Flamengo. Passe incrível de Zico. Nunes, 1-0. Por elevação para Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou Nunes, gol! Rebote na falta cobrada por Zico. Adílio, 2-0. Partiu, Zico bateu, soltou o goleiro. Deixou para Zico, Adílio. Gol! Outro passe de Zico. Outra vez, Nunes. 3-0. Para Zico. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Bateu pelo meio, bateu. Tudo isso no primeiro tempo. Depois de um segundo tempo sem gols, a emoção do título. Me lembro que comecei a fazer a contagem regressiva. Torcida do Flamengo, comemora o título de campeão do mundo. 15 minutos para o final. E a cada 5 minutos eu fui fazendo isso. Mário Rubio Velasco pede a bola, vai terminar a partida, acabou! Flamengo! Flamengo! Campeão mundial Interclubes do Japão! Os japoneses nunca tinham visto nada igual. Começava o carnaval em Tóquio. Gol, gol! Eu acho que valeu o esforço, foi bastante difícil. Gol de pé quente de lua de mel, você correu pra tua mulher, né? É, corri pra ela, você vê que a Rosa tem me dado sorte, todo esse sertão que eu tô acontecendo aí. E eu acho que tá tudo de parabéns, eu acho que agora tudo é Brasil. Essa que vai ser erguida para o delírio da torcida do Flamengo. Não só aqui, mas em todo o Brasil que acompanha pela Globo. E o jogo, Silvio? Como é que foi o Liverpool? Uma exibição maravilhosa do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, porque o Flamengo foi a grande equipe, procurou a vitória. Os ingleses não deram nem pra saída, nem assustaram. O Flamengo jogou muito bem, né? Saí junto com o time do Flamengo e vinha no cavaquinho, amigo do Júnior, e tamborim, e eles vinham cantando. No vestiário do Flamengo era só festa. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar tudo isso para a torcida rubro-negra. Eu acho que realmente foi um grande presente de Natal. E a festa continuou, na saída do estádio e nas ruas de Tóquio. 30 anos depois, a reportagem do Esporte Espetacular voltou a Tóquio, palco da decisão de 81. Chamamos o repórter Marcelo Correge. 30 anos se passaram desde o título do Flamengo. Nesse período, outras 20 equipes foram campeãs mundiais aqui no Estádio Olímpico de Tóquio. Até por isso, não há muitos registros, muitas lembranças daquele time de 1981, a não ser por um nome: Zico.
Ayoagi-san fica sem jeito para falar de Zico. Ele acha que o camisa 10 do Flamengo foi o grande responsável pelo crescimento do futebol japonês. Jogador do Kashima Antlers, técnico do mesmo time, treinador da seleção japonesa. A intensa relação entre Zico e Japão começou exatamente no dia 13 de dezembro de 81. Naquele dia, Ayoagi-san, goleiro nas horas vagas, estava na arquibancada, lá em cima. Ele trabalhava no estádio para ficar perto dos jogadores. E ali viu o maior ídolo que já teve no futebol. No katakana, um dos 3 tipos de ideogramas usados na escrita japonesa, é assim que se escreve Zico. É assim que se pronuncia. Quando o maior jogador da história do Flamengo chegou ao Japão, ninguém sabia como escrever Zico no idioma local. Yoshiyuki Osumi traduziu o som que entendia e publicou no Guia do Mundial Interclubes. Saiu o Z, entrou o D. Por causa dele, no Japão, Zico é... Zico. Em 1981, Osumi-san era o editor-chefe da principal revista de futebol do Japão, a Soccer Magazine. E eu quero saber dele se, de fato, todo mundo aqui tratava o Liverpool como favorito e o Flamengo como azarão nessa disputa. O jornalista japonês disse que existia uma expectativa sobre o Flamengo porque o Zico era muito famoso. Por mais que eles sempre considerassem o time europeu favorito, eles sabiam que o Flamengo vinha com uma força grande. O hotel escolhido pela delegação rubro-negra fica a 8 quilômetros do Estádio Olímpico de Tóquio. E reza a lenda que os outros hóspedes sofreram um pouquinho com o samba durante as noites. O sambista número 1 do time tinha um cabelão cheio de estilo. Nessas fotos, Júnior aparece ao lado de uma fã japonesa muito especial. A primeira pessoa que encontrei foi Júnior. Júnior, então, virou meu ídolo, porque ele é tão simpático, tão simples e também inteligente. Naquela época, Tomoko já era funcionária da Embaixada Brasileira em Tóquio. Gostava de futebol, mas não conhecia o futebol brasileiro. Aquele jogo mudou a vida dessa japonesa. E depois virei flamenguista e no ano seguinte fui à Copa, né, na Espanha, sozinha. A partir daí, Tomoko virou jornalista de vez. Durante 25 anos, ela viajou o mundo para escrever sobre futebol. Tomoko tem mesmo motivos para agradecer. Júnior, como vai? Sou eu, Tomoko, da Embaixada. Já faz tempo que a gente não se encontra, mas sempre lembro de você. Então, meus parabéns para 30 anos do campeão e muito obrigada. Um time inesquecível, daqueles que a gente sabe de cor a escalação, 81, o ano que nunca acabou para o Flamengo. Em dezembro de 1981, o Flamengo era campeão brasileiro do ano anterior, campeão carioca e da Libertadores naquele mesmo ano, há 30 anos. Não existia essa história de bonde sem freio, mas em campo, o time tinha um cara que era o condutor. E aí, mestre? E aí, Zicão? Tudo bem? Tudo bem. Dá uma voltinha? Vamos dar uma voltinha, mas a gente quer saber a história desse carro, que é mais do que um carro, né? Ele tem um valor. Agora é um troféu, né? Vamos guardar essa relíquia na garagem, porque daqui a pouco aparece alguém querendo comprar. Já pensou? Já que você não vai vender mesmo, né? Nenhuma chance.
Nossa presidente Patrícia Morim, Ney Dias, amigos, deixa a imprensa tirar essa foto. Suas duas maiores conquistas, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes. O ano de 81 foi marcado como o ano de ouro do Clube de Villares do Flamengo. A presença de vocês, de todos vocês, que fizeram das nossas vidas um motivo de eterna comemoração. Graças a vocês, o Flamengo é mais Flamengo. O Flamengo tem DNA de Flamengo e não só pelas conquistas, por ser uma geração tão vencedora, por ter conquistado tantos títulos, mas pelo amor e devoção ao nosso Flamengo. Vocês não sabem, mas hoje a gente está comemorando 3 eventos de 30 anos. A Libertadores, o Mundial e o bigode do Peu. Então, Pedro, eu gostaria que você contasse a história, porque me parece que a pessoa que está sentada aí na sua frente, que também tem bigode, criou uma questão do bigode, você foi obrigado a... Enfim, você pode contar por que está comemorando 30 anos? Combinado com ele, assim, jogador Peu vim aqui na cabine. Aí leva eu para a cabine. Aí quando eu cheguei na cabine do Peu, é o seguinte, o seu nome não está aqui. Você tem que tirar o seu nome, você vai bater lá e vai voltar. Eu falei, esse tempo todinho eu chego lá e voltar, eu tiro. Aí falou assim, então toma aqui, barbeador, né? Creme de barbear? Um cremezinho, então eu fui no banheiro, né? Aí quando eu tirei que abri a porta, aí estava todo mundo na porta, Rede Globo, jornais, Cid, Júnior. Aí todo mundo começou a rir. E eu também peguei onda dele. Fui rir também, porque não adiantava. Ele se fazia ligeiro para encarnar em todo mundo, cara. O único problema dele era a gagueira, que até agora ele não conseguiu. O bigode agora tá grisalho, tá vendo? Tá mais valorizado. Foi uma figuraça. Eu foi uma das pessoas que chegaram exatamente dentro desse ambiente, que não tinha sido criado aqui, se integrou perfeitamente. Algumas grandes contribuições no Campeonato Brasileiro contra o Guarani, que foi um dos primeiros a reverenciar a torcida do Flamengo depois que ele fez um gol. E a integração dele foi perfeita com a gente. Então nos dava exatamente essa chance de brincar com ele. Aliás, desculpa, boa noite a todos. Costumo dizer para ele que o Raul é o único que não mudou, que não muda. Ele já chegou assim na gata, já chegou velho na gata. Todo mundo tem seu cabelinho branco, o Raul é a mesma coisa como sempre. Você veio de amarelo em homenagem a ele, então. Pois é, rapaz, eu estou sentindo uma falta dele danada. Mas é o grupo, né? Esse grupo foi fantástico. Eu acho que pra gente vencer, conquistar muitas coisas como nós conquistamos, como esse grupo conquistou, não foi por acaso. É um grupo que todos sabem tem 3 gerações, né? Formado por 3 gerações, e que no final conquistou tudo isso com apenas 3 jogadores. Foi um dos mais brilhantes, segundo os próprios ingleses, depois do jogo de 81, eles diziam que você foi um dos que mais impressionaram naquela partida lá em Tóquio. Boa noite para todos, né? Dentro do falando é isso aí, é emoção mesmo, né?
nós sabemos que ele é um garoto do grupo, né, Júnior? Né? Era o garoto do grupo, né? O mais jovem do grupo, né? A gente tinha muito afeto com ele, né? Como temos até hoje, né? E é uma pessoa que era muito sensível, né? Ele é muito sensível. Eu mesmo passava quase por perto da Europa, eu tomava conta dele. Né, Leandro? Saia com ele, lá eu ficava pertinho dele, ali, né? Cuidando dele, como é que tá o Leandro? Tá tudo certinho, tá tudo legal. Amanhã vai jogar muito bem. Mas ele preocupava? Não preocupava não, porque ele era muito sensível. Eu sempre fui uma pessoa paciente. Sempre ouvi, ele contava a história dele, eu estou ali, na maior tranquilidade. Nós conhecemos a família de todos, né? Conhecemos a família do Zico, o pai, mãe, irmãos, da mesma forma do Júnior, do Andrade, do Nunes, o pai do Nunes cansou de ir para jogos aí, né? Nos encontrar nos jogos, né? Tivemos a felicidade da duas atrás de encontrar o pai dele de novo, tá? Uma pessoa maravilhosa. Leandro também não ficava para trás, também a família também conhecia. Então esse grupo aqui, ele lutava com todo mundo, né? Rapaziada boa, né? Que é sempre gostoso de enviar uma mensagem para vocês. Eu, lógico, gostaria de estar aí junto, né? Mas o dever me chama. A gente está nessa luta aí de poder atingir certos objetivos na nossa vida, né? Eu ainda estou apaixonado pela carreira de treinador e aceitei esse desafio de vir para o Iraque, de tentar uma vaga na Copa do Mundo, né? E com aquilo que eu convivi e aprendi com todos vocês que estão aí, eu levo isso comigo e passo e transmito. Eu acho que essa energia que eu tenho junto com todo mundo que eu aprendi, eu acho que isso daí me ajuda bastante a obter bons resultados, né? Espero que vocês estejam contando aí boas histórias engraçadas, que a nação rubro-negra possa estar se divertindo e que a gente continue com esse laço forte de amizade, de carinho, de respeito, né? E que cada um tenha muito sucesso naquilo que faz, naquilo que se propõe a fazer, né? E que vocês aí, a bandeira do Iraque tem lá a cor preta e vermelha, né? Então, aquela corrente positiva para que a gente em 2014 possa estar junto, né? Quem sabe disputando uma Copa do Mundo no Brasil. Parabéns aí por todos, por tudo aquilo que vocês fizeram pelo Flamengo, né? E eu digo da minha felicidade de ter formado, de ter participado desse grande grupo, onde além de grandes profissionais, a gente formou e passou a ter grandes amigos. Um abraço aí para todos vocês. Boa noite a todos, uma satisfação muito grande. Boa noite, presidente, prazer, novamente aqui. Eu cheguei no Flamengo com 13 anos de idade, lá na Bahia, eu já falava. Um dia eu vou jogar no Maracanã, um dia eu vou vestir a camisa do Flamengo. E Deus me deu esse presente, né? Que a camisa vim para o Rio e de conseguir todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. Ser campeão carioca, campeão brasileiro pela primeira vez, fazendo o Flamengo campeão pela primeira vez. E realmente quando eu cheguei no Flamengo eu encontrei uma família. Eu vim com 3 anos, voltei do norte, vim jogar em outros clubes, não vou citar nome de respeito, porque eu estou dentro da Gávea, que aqui é um lugar de respeito. E fui jogar no México e eu estava no Monte Rey, aí depois fui para Houston, nos Estados Unidos. Certo dia eu recebi uma ligação, era do Cláudio Coutinho. Perguntou se eu queria vir jogar no Flamengo. Eu falei que eu sou um profissional, era um prazer vir jogar no Flamengo. O presidente vai te ligar daqui a pouco. Aí recebi a ligação do Márcio Bravo. E já acertei tudo. Vou mandar a passagem. Imediatamente eu falei, não precisa não, presidente, eu mesmo comprei a passagem e vou. Aí comprei a passagem e fui recebido pelo
Paulo Dantas, pelo Eduardo Mota. Ninguém sabia que eu estava chegando no Flamengo, nem a imprensa. O trabalho foi tão bem feito do Eduardo Mota, do Paulo Dantas, do Márcio Braga, do Cláudio Coutinho. A peça principal estava chegando. Isso eu me orgulho muito. A peça principal estava chegando para uma equipe maravilhosa, de grande maestro, entendeu? E quando eu cheguei foi uma surpresa no vestiário, né? Encontrei a rapaziada no me ver. Opa, chegou quem vocês esperavam, certo? Cheguei com humildade, com simplicidade, não apresentado pela imprensa, sem badalação nenhuma, certo? E encaixei como uma luva dentro do esquema tático do Cláudio Coutinho. Flamengo é isso, eu apoio o que o Leandro falou. Para jogar no Flamengo não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. Tem que honrar a camisa do Flamengo. Flamengo não é brincadeira, Flamengo é coisa séria. Tem muita coisa para falar do Flamengo. A única coisa que eu vou falar é do Ferro, dos dois maiores laterais que eu vi jogar na minha vida. Então isso para mim, apesar dele não ter deixado... Ele queria jogar a final lá, no meu lugar. Jogar um pouquinho? Já tinha saído na foto da Libertadores, queria sair na foto lá em Tóquio. Deixou jogar um pouquinho. Mas tudo bem. Foi os dois maiores laterais. Esse time foi no vestiário aí, do intervalo? Não, eu estava com problema no joelho, né, mas o doutor Célio me deu autorização para eu encontrar um amigo lá que é acupunturista. E fiz uma sessão de acupuntura e ele me garantiu que eu ia jogar. Mas o Ney estava de sobreaviso, estava querendo jogar no meu lugar. Ele queria ser a cereja na torta, eu não deixei. Não passei. A facilidade era grande. Você chegar no Flamengo, você vê todo aquele pessoal formado ali dentro. Eu, no meu caso, pedi de Londrina, eu falei assim, pô, acho que vai me complicar. A coisa não vai ser fácil, a coisa vai ser um pouco mais difícil. Mas tem uma pessoa aí realmente que Deus coloca em bom lugar, que é o meu amigo saudoso Cláudio Coutinho. Chegou, Marinho, nós contratamos você. Não podemos deixar de homenagear o professor Cláudio Coutinho. Ele me deixou à vontade, falou que você está em casa. E esse grupo do Flamengo também me recebeu muito bem. O Rondinelli, quando eu cheguei aqui, era zagueiro, tinha o Manguito, tinha também o Nelson, eles me receberam bem. Tão forte, era um grupo tão forte que a coisa que mais marcou até na minha carreira foi quando eu até fui convocado para a seleção e era reserva do Andrade por causa do Tele Santana. E isso foi uma coisa que até onde hoje eu chego, né, e as pessoas comentavam, pô, como é que pode convocar um jogador da reserva, que o Andrade realmente era fora de série, eu só jogava quando ele machucava, às vezes dava uma oportunidade, né, e a gente tinha um relacionamento muito bom, e muitas vezes até me questionava, por que eu não saía do Flamengo? Pô, se você é titular no Flamengo, por que você não sai? Eu falei, não, acho que ainda tem coisas maiores aí pra vir na minha vida. E você talvez seja um dos que reproduzem com mais fidelidade que o Leandro falou. Você não vestiu a camisa, você foi jogador do Flamengo, é um símbolo do Flamengo. Eu queria que você dissesse o que representa isso. Primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês. Falar daquele time dos anos 80 é fácil de falar. Só tinha jogadores acima da média, acima da, né? É um grupo de muita qualidade. Todo mundo já falou que era um grupo que tinha união, não tinha vaidade, respeito, amizade, carinho. E isso fez um grupo diferente. E acima de tudo, é um grupo que tinha muita qualidade. Chegando aqui, conheci o Adílio, Júlio César, Tita, no Infanto Juvenil. Tivemos a oportunidade de jogar juntos durante 3 anos. Depois saí para a Venezuela, fiquei 2 anos na Venezuela e voltando em final de 78, encontrei o Coutinho e ele disse que me daria uma oportunidade. Estava em formação, né? O grupo estava se buscando uma identidade. E ali aquele grupo se encaixou, tivemos momentos felizes juntos, né? E a torcida junto com a gente sempre. Agradeço a essa torcida maravilhosa que está aqui hoje, que teve toda a paciência com aquele time e que tiveram comigo em 2009 também. Que andou junto em 2009, teve muita paciência. Nos momentos
difíceis nós passamos, mas feliz que as conquistas foram muito grandes, o sucesso foi muito grande. Então, foi uma oportunidade que Deus me deu de ter jogado no Flamengo nos anos 80 e depois dessa oportunidade de dirigir esse clube maravilhoso. Só alcançamos aquele objetivo, resultado, acho porque a torcida teve presente em todo momento e nos momentos difíceis que eu passei, ela teria paciência e soube, sabe, me dar aquela força, me dar uma força, me dar um apoio e chegamos à conquista mais uma vez do brasileiro depois de 17 anos. Uma emoção muito grande de estar aqui hoje. Eu não fiz parte desse Mundial, eu fui um colaborador de uma montagem de um grupo e quero definir para vocês em relação a todas essas conquistas que esses rapazes, esses profissionais da acepção da palavra tiveram, eles tiraram um aprendizado dos seus comandantes, dos roupeiros, desde os preparadores físicos, desde da parte administrativa, que eram os presidentes que conduziram essa nação, esse bando de malucos que existe por aí, dentro da minha concepção. Eu tive o prazer de ter esse legado de Deus da raça, mas quero citar para vocês que uma das coisas que mais me orgulha é ter convivido com todas essas classes que eu já citei, desde os roupeiros até os massagistas, e principalmente com essa rapaziada. Mais uma vez pela terra do sol nascente, esse time inteligente, mas não for você. Aí tá todo Flamengo, aí tá todo Flamengo. Alô, Raul, alô, Leandro, alô, Marinho, alô, Rodrigo, alô, Silvio.
E aí, daqui a pouco a Vila vai dar um show aqui pra gente, tá? Vamos agora. A gente começa fazendo festa, gente. Hoje é aniversário de 30 anos do título mundial do Flamengo e ontem teve mó festão na Gávea para comemorar esse negócio. O orgulho tá no peito e na memória, mas de alguns. No dia em que o Flamengo foi campeão mundial, esses torcedores nem eram vivos. Assisti os melhores momentos e os gols já muitas vezes e eu sempre fico emocionada, assim, dá uma pena de não ter visto. Mas puderam ouvir histórias que nasceram com a geração de ouro. Adílio, Júnior, Nunes, Andrade. Na Gávea, 13 dos jogadores que participaram do título de 81 se reuniram para relembrar a conquista. A emoção continua ainda à flor da pele, né? Apesar de passar tantos anos, você parece que ainda vive aquele momento, vive aqueles 90 minutos, ainda está bem na nossa memória. Na final, o Flamengo venceu o Liverpool por 3-0 em Tóquio. Para muitos, uma equipe inatingível. O time hoje é bom, mas em relação àquele, nada se compara, não. Aquele time foi sensacional. E depois de tantos anos, o assédio ainda é forte. Para você ter uma ideia, hoje está muito mais do que na época que a gente era jogador de futebol. Não basta jogar pelo time, é necessário conhecer a história do clube. Essa é a opinião desse grupo, que há 30 anos entrava para a história do Flamengo. Palavras de Leandro, lateral que nunca jogou por outro time em toda a carreira. Eu digo isso porque hoje em dia você contrata um jogador, eles pensam que chegar no Flamengo é vestir a camisa, tirar fotografia e dizer que jogou no Flamengo. Esse não jogou, esse passou pelo Flamengo. Um amor à camisa que rendeu os maiores títulos de 116 anos de vida e que ainda inspira muito torcedor. Obviamente, o título de 81 jamais será esquecido pela torcida do Flamengo. Mas esse ano que vem, a gente promete e nós vamos ganhar a Libertadores e vamos para o Mundial de novo e sermos bicampeões. Hoje, o Flamengo comemora uma data histórica. 30 anos do título mundial contra o Liverpool. Mais do que uma taça, ou no caso duas, o Mundial de Clubes representa a cereja no bolo de um ano mágico para a torcida rubro-negra. Em 1981, o Flamengo foi campeão carioca, da Libertadores e ainda se vingou da histórica goleada de 6-0 para o Botafogo. Ontem, na Gávea, os homens que levaram o clube a tantas conquistas foram homenageados. 30 anos envelhecem o corpo, mas não a alma rubro-negra. Hoje em dia você contrata um jogador, eles pensam que chegar no Flamengo é vestir a camisa, tirar fotografia e dizer que jogou no Flamengo. Esse não jogou. Esse passou pelo Flamengo. Jogar no Flamengo é diferente. Nesse clima, os campeões de 81 foram homenageados ontem na Gávea. Todos sob as bênçãos de um certo camisa 10. Ele não pôde ir, mas deixou o recado aos companheiros. Isso aqui, dentro do Flamengo, é o maior troféu que eu tenho, que é a camisa do dia em que eu, junto com todo aquele timaço, se sagrou campeão do mundo em 81. Os troféus de verdade estavam lá, como uma moldura para um quadro cuja imagem principal jamais saiu da cabeça do torcedor do Flamengo. Para Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou Nunes, gol! Nunes! Nós temos história no Flamengo e ninguém vai apagar o que nós fizemos no Flamengo. Era um time que se entendia pelo olhar. O que ficou evidenciado foi exatamente aquele brilho no olho que você vê do teu colega, do teu companheiro, do teu amigo, antes de começar o jogo, no vestiário, na brincadeira, na hora de você fazer uma batucada, tudo aquilo ali. Mas eles não esperavam, acho que eles não conheciam a equipe do Flamengo. Pior para os ingleses. Só lhes restou ver a festa em Tóquio e ouvir um hino que, 30 anos depois, ainda ecoa mundo afora. O maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser tricampeão. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser tricampeão. Pode chover, pode o sol me queimar, eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Mengo perde eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Flamengo, Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Rubens, Dequinho e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Eu sou o Nunes, camisa 9 do Flamengo. Eu sou o Júnior, camisa 5 do Flamengo. Eu sou o Andrade, camisa 6 do Flamengo. Eu sou o Zico, era o camisa 10 do Flamengo. Eu sou camisa 12, Sávio Cantarelli. Eu sou Adílio, camisa 8 do Flamengo, campeão mundial. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Campeão do mundo de 1981. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser tricampeão. O mais querido tem Zico. Foi uma viagem fantástica, né? Foi uma viagem maravilhosa. A nossa simplicidade foi fundamental para a gente conseguir o nosso sonho, o nosso objetivo. Depois de 30 anos, eu acho que é difícil a gente encontrar alguma curiosidade, alguma situação. É para agradecer muito, cara, ao Franco Alassi, ao Jobé, ao Dr. Taranto, tá? Pois eles ajudaram a formação de homem. Uma coisa que era muito importante, que nunca se deu muito valor, era a concentração de São Conrado. A concentração da Jaime Silvado, né, que é a líder de São Conrado, aquela concentração pra gente era um refúgio legal. Naquela época na concentração, né, tinha ping-pong, tinha totó, tinha sinuca. Porque tinha o pessoal que jogava baralho, tinha o pessoal que jogava sinuca. Todo mundo queria ganhar, ninguém queria perder, entendeu? Então tu vê que o pessoal gostava de ser o vencedor. Esse grupo, ele aprendeu a ter uma cobrança interna. Na hora que aparecia por alguma coisa, cara, o grupo mesmo, né, ele se reunia e falava, ó, isso daqui não pode, né, porque tá errado. Então aquilo ali trazia uma intimidade muito grande, que a gente talvez acabava se conhecendo melhor. Eu digo que hoje eu vejo que nós nos preparamos muito mesmo para essa conquista do Mundial. E foi uma coisa que nada ia impedir para que nós pudéssemos chegar lá. A gente sentia exatamente que aquela integração ela era verdadeira, não existia uma coisa falsa ali. Eu só fiquei sabendo que a gente iria jogar contra o time campeão da Europa. Era o time a ser batido na Europa, né? Era praticamente o Barcelona de hoje. Chegou o grande dia. O Flamengo da torcida, o Flamengo do povo, o Flamengo da paixão, o grande Flamengo de Zico. Pode conquistar hoje o maior título da sua história. Aquele time era um time que sabia da sua força, sabia do que tinha pela frente, sabia do que queria. A gente jamais subestimou qualquer adversário. Até pelo contrário, respeitamos todos eles. É por isso que aquele time conquistou tanto. A gente gostava de estar junto, de jogar e gostava de ganhar. Marcado por Sounds, ele recua. Andrade. Júnior. Bate bem na bola de perna esquerda. Tita. Ainda chega para Adílio. Outra vez por elevação, a Tita, o Flamengo joga muito. Olha o cruzamento na área. Adílio chegou. Tentou por entre as pernas de Kennedy. E a gente tinha uma maneira de pensar, quando a gente queria conquistar alguma coisa, de a gente contar, né? Eu pensava, né, que éramos ainda
era pouco, né? Queria mais. O time tinha uma sede insaciável de vitória, né? Ele era movido à vitória. Pô, agora só falta Libertadores, né? Agora só falta o Mundial para poder concretizar. Então a gente queria entrar e aquela coisa, aquela vontade. Quanto mais o jogo tivesse, mais fome a gente tinha para ganhar. E o ser humano, né, na hora que ele acostuma, apesar de ganhar, apesar de ter as coisas boas, né, ele não quer perder mais. Aí o bem de Johnston. Nunes, ótimo toque de calcanhar, Moser. Torcida japonesa gostou, Zico. Por elevação para Nunes, partiu. Olha a chance, olha o gol, tocou Nunes. Gol! Eles não sabiam as feras que eles iam enfrentar, né? Aquele time é mágico. Mágico. Era fabuloso. Cara. O Flamengo foi um dos poucos times que decidiu um Mundial em 45 minutos, né? Foram 45 minutos de uma exibição espetacular. E de jogadas bonitas, de jogadas maravilhosas, gols trabalhados. O jogador inglês ia se enrolar, nem foi na bola, deixou ela sair. Zico. Grande lance de Zico. Vamos nessa, Galinho. Partiu Zico, finta em Samili. Adílio chegando pelo meio junto com o Andrade. A inversão de Andrade para Leandro. Tita. Toque na frente para Adílio. Antes chegou o Kennedy. De qualquer maneira, no desespero, cedeu o lateral. O título de campeão mundial no Japão, eu acho que ele foi a cereja na torta de um processo, né, de uma obra que começou em 1978. Com o Campeonato Carioca, quer dizer, com o Campeonato Brasileiro, Libertadores, para até chegar ao Mundial. Então nós procuramos jogar da mesma maneira no Carioca, no Brasileiro, na Libertadores. É uma competição muito difícil, a Libertadores. Eu acho que o nosso time estava preparado para grandes jogos. O nosso time se preparou para grandes confrontos. A gente brincava quando tinha que brincar, né? A gente ria quando tinha que rir, né? E a gente ficava sério quando tinha que ficar sério, né? E quando a gente tinha grandes adversários, a gente crescia. Então eu acho que as grandes decisões, o Flamengo sempre crescia ainda mais. 4 jogadores naquela posição é muito pouco. Nunes fica por lá. Zico e Júnior. A chance do Flamengo para o segundo gol. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu Zico, bateu, soltou o goleiro. Fechou também limpo, Adílio. Um jogo que o rubro-negro jamais vão esquecer, sabe? Para aquele time, isso aí marcou data, sabe? Marcou tempo, marcou gente. Nós passamos muito tempo alegres. E acho que a gente passa até hoje. Então, você fazer muitas pessoas alegres, eu acho que isso é uma coisa, um sentimento que eu não sei se todo mundo conseguiu na vida fazer isso. E nós conseguimos fazer alegres milhões e milhões exatamente naquela conquista. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Adílio pelo meio, bateu. Ninguém conseguia revirar um placar desse com a gente. Nosso time, se deixasse a gente fazer 2 gols já era difícil, 3 então, não ia tomar nunca a vitória. A palavra que eu dizia, não vamos deixar a peteca cair, o ritmo não pode cair. Ninguém dizia que estava ganho, mas todo mundo tinha plena consciência que estava ganho. Então a gente, segundo tempo, o Liverpool foi muito inteligente. Porque ele, eu não vou passar mais vexame aqui. 3-0 está de bom tamanho. Raul bate à frente. Tita, bonito toque para Zico. Vamos nessa, Zico. Em busca do 4º gol. Lico, ótima deixada para Adílio. Melhor o toque para Júnior. Esse é o Flamengo que a torcida quer ver. Bateu Adílio, foi na bola. O importante era aquele grupo, né, ele ganhar aquilo. Era o nosso objetivo mesmo, né? Então, a hora que o juiz acabou, eu me lembro, né, que foi uma euforia, uma alegria muito grande. Quem representou para mim é tudo.
Eu bater no peito e ele falar, eu sou campeão do mundo, o Flamengo é campeão do mundo. É uma oportunidade, às vezes você só tem uma vez, né? E aquela era a oportunidade pra gente, né? Mas foi um momento de dever cumprido, de felicidade, sabe? E sabíamos que a gente ia estar marcado na história do clube, né? É a vida, né? É a vida. Porque a caminhada foi longa e você está vivenciando isso aí, esse grande momento aí, depois de 30 anos. Mário Rubio Velascos pede a bola, vai terminar a partida, acabou! Flamengo! Flamengo! Campeão mundial Interclubes do Japão! Pode comemorar no Brasil, você que é do Flamengo, você que não é, mas que acompanha as coisas do futebol do Brasil. Vai começando a se pintar de vermelho e preto um setor das arquibancadas do estádio em Tóquio. Poxa, a sensação de um dever cumprido, né? De uma realização, e uma pena a gente não tá próximo da nossa torcida. Pô, eu queria estar ao lado da torcida do Flamengo, cara. Pensei em todo torcedor rubro-negro, entendeu? Pô, a gente é acostumado a ganhar título com a torcida ao lado. E a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo também aqui. A minha ansiedade era muito grande de retornar ao país, de chegar e ver a torcida. Aí recebendo do presidente da Federação Japonesa de Futebol, Zico, capitão rubro-negro. Essa que vai ser erguida para o delírio da torcida do Flamengo. Não só aqui, mas em todo o Brasil que acompanha pela Globo. 1 a 1 os jogadores vão beijando a taça. Eu acho que o que fica mesmo é a própria integração que existia entre jogadores, comissão técnica, diretoria e a torcida, né? Ninguém vai apagar o que nós fizemos. Isso está na história do Flamengo pro resto da vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer.